Fala, galera. Boa tarde. Luan falando. O treinamento de hoje, eu espero que ele seja bem rápido. O primeiro treinamento aqui que a gente vai falar da nossa cultura organizacional, tá? O que é a cultura organizacional? A cultura organizacional é justamente a cultura da nossa empresa e dos participantes dela, né? No caso, a gente, nós funcionários, e ela serve como uma diretriz, um norte quando fala de forma de pensar, forma de agir, forma de buscar o nosso direcionamento aqui. Então, a cultura, junto com alguns outros passos, algumas outras etapas, a parte mais importante que gere o fundamento de uma empresa. Sem uma cultura muito consolidada, a empresa ela está fadada ao insucesso ou fracasso, né? Por isso que é importante a gente estar aqui hoje reunido, né, para pensar na melhor forma de engrenar, impregnar essa cultura da empresa dentro de nós como funcionário, beleza? Então, o Tavares Coach Training Center, o TTC, o nosso estúdio de personal, ele veio para mudar o jogo do personal training. Ele veio para revolucionar o fitness dos nossos alunos, para entregar resultados impactantes e mudar vidas. Beleza? Mas o que é o jogo do personal training? Como é que funciona o jogo do personal training? Então, tem aí o técnico, que é o professor, ele trabalha 7 dias por semana, faz a jornada dupla, às vezes tripla ou mais, ou maior de trabalho. Ele trabalha em academia, boxe, estúdio, ainda dá personal, aulas particulares e paga repasse. Isso é o que acontece. Quem dá personal aí já sabe que é isso que acontece. O professor ele tem uma rotina exaustiva, trabalha para N empresas e mais, e ainda tem que complementar a renda, ou às vezes suplementar a renda. Às vezes a principal fonte de renda dele é através dos alunos de personal. Ele tem que pagar para dar essas aulas de personal, porque ele literalmente ele aluga o espaço de outro empreendimento para poder trabalhar. Ele aluga o espaço físico, ele aluga o sistema, ele aluga os equipamentos, e isso tudo custa muito caro, né? Ou ele acaba dando aula sem recursos, né? Aula online, aula na praia, né? Que não dá para oferecer uma experiência tão afinada, arrojada, aprimorada. E o nosso jogador, no caso vai ser o nosso aluno, ele tem uma vida produtiva de trabalho, né, muito corrida, e compete isso ainda com a vida pessoal. Tem muitas tarefas, muitas viagens. Ele quer malhar, ele não sabe malhar, ele precisa de um personal que dê resultado, né, mas a rotina nem sempre permite. Ele acaba pagando academia, estúdio ou box. Ele paga caro por essa mensalidade e ele ainda paga mais ainda para ter um serviço de qualidade de um personal trainer. Tá? Então, quando a gente pensa em academia, aí a gente pensa na Bodytech, na Smart Fit, independente da academia que seja, mas o personal vai ser o maior custo aí quando a gente fala nessa receita voltada para o fitness. Ainda mais se o cara faz Smart. Se ele faz Smart, quer fazer natação e ainda quer ter personal, imagina, ele paga uma, duas, três academias, ainda paga um serviço personalizado um serviço especializado para personalizar o treino dele, acaba que a receita dele fica muito alta, né? Então é realmente um serviço aí para quem tem dinheiro para gastar. Falando dos nossos estádios aí, das academias, pode ser um estádio de alto padrão, estádio high ticket, ou seja, uma academia cara, que custa 250, 650 reais, né, por mês. Elas ainda assim não oferecem um serviço personalizado, não é um professor que te atende o tempo todo ali, ele atende pontualmente e eventualmente quando você tiver dúvida você pode perguntar a ele, mas ele não vai ficar contigo te orientando. Eles possuem equipamentos e estruturas top de linha.
Os profissionais, de qualquer forma, todavia, eles são treinados em alto nível para apresentação, a autoapresentação, para o marketing dele mesmo e marketing dos produtos da academia e vendas. Então, ele sabe, é um profissional que sabe vender. Por quê? Se ele não vender o serviço dele ali durante um breve atendimento, ele não vai ter aula, ele não vai dar aula de personal e ele não vai ter o complemento, o cliente para complementar a renda dele. Então, ele precisa saber esses 3 pontos básicos aí para vender o serviço dele de preparação física. Não adianta nada você ser o melhor técnico de futebol se você não tem uma equipe para gerir, né? Se você não tem jogadores. Então, é importante a gente conhecer essas técnicas aí para a gente se apresentar bem, né, no jogo do personal, a gente se apresentar bem, fazer o nosso nome e vender muito bem o nosso serviço. Senão, você vai continuar sendo excelente profissional, mas que não tem jogadores ou alunos para seguir o seu caminho. Beleza? A gente ainda tem os estádios low ticket, que custam de 10, às vezes já via a Smart Fit custar R$ 10 a mensalidade, a R$ 150, né? A Smart Fit ainda tem um equipamento e a estrutura de altíssimo nível. A equipe de vendas da Smart joga baixo, porque os preços são ridículos e tem Smart Fit no Brasil inteiro. Mas eles não oferecem um serviço personalizado de atendimento. Eles oferecem recursos para os alunos aprenderem sozinhos, se tornarem cada vez mais smart, né? Essa é a cultura deles. Oferecem recursos ensinando exercícios, oferecendo vídeos, etc. Mas eles, de fato, não personalizam o atendimento. E nesse jogo aí, os jogadores, eles, independente de high e low, eles não estão tendo aí um atendimento personalizado. Quando eles precisam do atendimento, quando eles gostam de uma atenção, quando eles precisam, porque a necessidade faz a prioridade, né? Faz o dinheiro. Então, quando eles precisam do atendimento personalizado, ele não se adequa ao high ticket da Bodytech ou não se adequa ao low ticket da Smart, eles precisam realmente de um serviço diferenciado como o nosso. E aí, eles pagam valores altos que muitas vezes se tornam insustentáveis. Eu digo os nossos como personal trainer, né? Cobrando aí 150, R$ 200 a hora, tá? Então, assim, qual é o jogo do personal trainer? O jogo do personal trainer é um jogo de alto custo, que não é para todo mundo, e principalmente é para aqueles que querem atendimento diferenciado, querem um serviço especializado no que tange resultado, primeiro de tudo, atenção, muito junto com o resultado, e personalização, tá bom? Então, esse é o jogo do personal trainer. Qual que são, aí pensando no TTC, né, no nosso estúdio, isso aí que se chama análise SWOT, tá? A gente vai ver as nossas forças, as nossas fraquezas, as nossas oportunidades e as nossas ameaças. De fator positivo que o TTC tem, o que a gente pode pensar de fator positivo de força que a gente tem aqui no TTC, pensando no jogo do personal trainer? Agora vamos pensar nas fraquezas. Quais são as fraquezas que o nosso estúdio tem com relação a esse cenário aqui das academias high ticket e das academias low ticket? Quais são as oportunidades que a gente pode desfrutar, né? Pensando nesse cenário, né? High, low, serviço, jogadores que querem, alunos que querem uma experiência, né? E quais são as ameaças? Bom, o que eu vi, tá? As nossas forças, a gente oferece um serviço real e de qualidade. Quando a gente se propõe a isso, né? Isso a gente vai falar para frente. A gente tem um ambiente acolhedor e confortável, ou seja, os nossos alunos eles raramente vão ter desconforto por lotação, né? A gente limita aí até 6 alunos por horário e a gente consegue gerir o espaço para que todo mundo possa treinar.
A gente oferece aquilo que o cliente quer e precisa, né? A gente não precisa cobrar o alto preço que o mercado cobra. Então, o que o aluno quer e precisa? Ele quer atenção, ele precisa de treino. A gente oferece isso. A gente não precisa cobrar o preço alto que o mercado cobra. No caso da Bodytech, se a gente for olhar aqui, é R$ 650 mais o preço do personal. Vamos botar aí R$ 1.000. Então fica 1.650. E a gente não cobra, e a gente tem o conforto que a Smart não oferece, né? A gente não precisa também cobrar ali no low ticket, falando de personal na Smart, R$ 1.200. A gente cobra bem menos do que isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem fraquezas nesse sentido. A nossa estrutura e os nossos equipamentos não são tão top de linha quanto os da Bodytech e da Smart. A gente não tem um salão enorme, a gente não tem máquinas, né? O nosso espelho, infelizmente, está quebrado porque a gente não tem fundos para consertar. Enfim, nosso nível de treinamento em marketing e vendas ainda não é profissional, mas a gente está mudando isso com o treino de hoje, por exemplo, né? Cada dia é uma aula diferente. Nosso nível de marketing e vendas não é profissional. Nós não temos dinheiro suficiente, ou tanto quanto eles, para investimento, e também não temos tanto nome nem visibilidade, né? Essas são as nossas fraquezas quando a gente fala aí dos nossos fatores internos. Quais são as nossas oportunidades? A gente pode demonstrar aos clientes em potencial o nosso serviço. Quando vem uma aula experimental ou quando uma pessoa visita a nossa página na internet, a gente pode simplesmente mostrar o que a gente faz. Tudo que a gente faz é real e é de qualidade. A gente pode precificar o nosso serviço pela qualidade e não pela quantidade de clientes. Como a gente tem um número restrito de clientes por hora, por dia, a gente tem que precificar realmente pela qualidade. Isso é uma oportunidade nossa. A gente, então, tem que entender o nosso valor e botar o preço correspondente. Quanto que eu acho que o professor deveria ganhar, né, por hora no TTC? Quanto que eu gostaria de pagar? R$ 100 por hora. Eu acho que é um valor assim, interessante. Quanto que o estagiário poderia ganhar por hora no TTC? R$ 40 por hora. Eu acho que é um valor legal. Mas isso é impossível. É impossível fazer desse tipo no modelo que a gente tem, de poucos alunos. É impossível. Eu precisaria de ter, número um espaço que fosse correspondente, um número de alunos de academia lotada e atendimento 100% o tempo todo, né? É um valor, assim, almejável, né? De hora-aula para dar aula em salão, é um valor incrível, né? Pensando em estagiário, pensando em professor, pô, dedicação exclusiva, né? Não precisaria ter outro emprego. Mas, ao mesmo tempo, seria assim, teria que existir uma máquina de clientes, de atendimento, de tudo, muito, 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 muito legal, né? Então, assim, a gente precificar pela qualidade. Por enquanto, a qualidade não está, né? A qualidade, os nossos alunos, enfim, a nossa qualidade não está R$ 100 hora aula. Por quê? Porque os nossos alunos, muitos alunos não ficam, eles não veem valor. A gente já encontrou o lead perfeito, né? O aluno estava disposto a pagar e ele, infelizmente, não ficou, né? Tem lógico a parcela de culpa desse aluno, lógico, não estou questionando isso nunca, tá? Tem a parcela de culpa desse aluno, mas também tem o papel do professor aí de seduzir, de vender o nosso serviço para o aluno. Isso aí a gente tem falhado. Então a gente precisa de uma outra oportunidade, vencer a concorrência pelo que eles mais pecam, no atendimento. Isso a gente faz muito bem. Quando a gente está motivado, quando a gente está interessado, a gente vence a concorrência de lavada no quesito atendimento. No atendimento técnico, seja isso com treinos formidáveis, seja isso no atendimento pessoal, com receber o aluno, acolher ele, oferecer um café, dar o equipamento adequado para ele começar o treino dele, enfim. E outra oportunidade que a gente tem é atender as demandas e necessidades dos nossos clientes, né? Seja ajudar ele no planejamento do treino semanal,
seja mostrar para ele o aplicativo que ele tem que baixar, seja, não sei, solucionar problemas relacionados ao fitness e vencer as objeções que ele tem para com o treinamento. Tá? Essas são as nossas oportunidades. E as nossas ameaças? Nossas ameaças principais são inerentes ao nosso maior capital, os nossos professores. Eu, o Luan, né? O estagiário da manhã, o estagiário da noite, o professor da manhã, o professor da noite, enfim, os nossos professores são os nossos maiores ativos da academia, mais importante do que o aluno, mais importante do que o halter, mais importante do que o espelho, do que o ar-condicionado. O professor é mais importante. Mas ele também é a nossa maior ameaça, né? O fator interno, o fator humano do profissional é a nossa maior ameaça. Eu, por exemplo, hoje perdi a hora de manhã, não tive energia para acordar, perdi a agenda da manhã inteira. Perdi aluno particular, perdi atendimento no estúdio, né? Isso é um fator humano. Essas coisas, uma vez ao ano, isso pode acontecer, né? Então é uma ameaça que acontece de nós sermos humanos, né? Seres humanos são passíveis desses problemas. Então, a desmotivação, o mau atendimento, o descaso, o mau zelo, o não se importar. Quando eu ligo o foda-se, essa é a maior ameaça do nosso estúdio, a maior ameaça do nosso modelo de negócio, é a maior ameaça do estúdio amanhã fechar as portas. Se eu ligo o foda-se, e o Jota, por exemplo, o estagiário, o outro professor da manhã, liga o foda-se, ninguém vai para a academia, ninguém abre a academia. A academia fechou durante a manhã. Não só nós dois vamos ligar o foda-se, mas outros 10 alunos, 16 alunos, vão acabar ficando descontentes e vão estar propensos ali a procurar outro serviço. Quando isso acontece, então, quando a gente liga o foda-se, quando a gente fica desmotivado, quando a gente não atende bem o cliente, ele passa a comparar o nosso serviço com outros estádios, com outras academias. Ele precifica a nossa mensalidade, o valor que paga ali no cartão de crédito, pelo dinheiro e não pela experiência ou pelo valor que o nosso atendimento, que o nosso estúdio representa. Então, o nosso estúdio ele fica caro. Então, a maior ameaça que a gente tem, nosso maior valor, somos nós, os professores. Mas, ao mesmo tempo, a nossa maior ameaça é o fator humano que a gente representa. Né? Nós somos passíveis de desmotivação, mau atendimento, descaso, mau zelo, não se importa. Por isso que a gente precisa, ao entrar na academia, fechar a porta do pessoal e abrir o rosto, o sorriso do professor. Né? Por muitos anos, eu trabalhei com aulas coletivas em que, independente de eu estar feliz, de eu estar triste, de eu estar alegre, da minha avó estar doente, de eu mesmo estar doente, eu tinha que deixar todas essas coisas do lado de fora e incorporar ali a figura do coach, do treinador, do professor que estava disposto somente e exclusivamente a ensinar, a corrigir e a motivar os alunos. No final das contas, isso se torna uma grande força e um grande provedor de oportunidades para o personal trainer, né? Já que a gente está falando do jogo do personal trainer. Você deixar as coisas de lado, o que te incomoda de fora, e só trazer à tona aquilo que motiva, que fortalece, se torna uma grande força e um grande movedor de oportunidades aí para você se tornar um grande personal, um grande profissional, um grande ícone na vida desses alunos, e esses alunos vão tender a te precificar pelo que você significa e não pelo quanto você cobra. Essa é a parte mais importante. Então, continuando aí nosso jogo do personal trainer, eu assisti o filme O Homem que Mudou o Jogo. E tinham três ali, trazendo ali para nossa realidade, tinham três papéis fundamentais naquele clube ali de beisebol, que eu vou trazer para vocês um resumo, talvez tentando converter para nossa realidade. Tinha o Brad Pitt aí, tá, pessoal? Que ele era o manager do clube. Ele era o CEO, o cara que administrava tudo, Big Boss.
Ele administrava o clube, os pagamentos, a manutenção, a avaliação, conselho, contratações e tudo mais. O cara manda e desmanda na porra do clube. Tá bom? Tinha o treinador que era responsável por treinar os jogadores, desenvolver táticas, técnicas e tudo voltado para o resultado do jogo. Ele administra os treinos e as táticas do jogo, é aquele que é glorificado na vitória. É o bruxão por trás dos títulos. Esse cara aí, ó, que é o dono do time quando tem relação ao jogo, né? E a gente vai aprofundar nisso. E tem o especialista, que tem o papel de analisar os dados e inventar fórmulas para facilitar o trabalho do manager e do coach, tá? Aí, qual foi o desenrolar da história? O manager tinha acabado de ganhar, no ano anterior, o maior título possível da Liga. Ele foi campeão da Liga, vários jogadores foram consagrados, etc. Mas o chefe do manager, né, o dono do clube, decidiu vender os melhores jogadores. Ou seja, os melhores alunos da academia do Brad Pitt saíram. E ele tinha que reinventar o jogo dele, o serviço dele, para continuar ganhando no ano seguinte. O coach, por outro lado, ele estava acostumado a jogar com jogadores antigos. Ele não tinha a mentalidade de reinventar o próprio jogo e aceitar o quadro o quadro da vitória, o quadro de que ele poderia continuar vencendo sem aqueles jogadores antigos. Então, assim, saíram os alunos da academia, o dono ainda queria vencer, mas o coach falou: sem os meus jogadores, sem os meus alunos, não dá para ter resultado. Foi quando o dono encontrou o especialista e falou o seguinte: olha só, não tem aluno, não tem recurso, mas eu ainda preciso estar ganhando. E aí o especialista falou assim: olha, tem um jeito. E aí eles desenvolveram uma forma de, mesmo com outros alunos ou com alunos menos gabaritados, eles continuarem ganhando jogos. E na matemática, na fórmula, aquilo ia funcionar perfeitamente. Mas, por algum motivo, não funcionou. Em conversa com o coach, né, o coach não acreditava de jeito nenhum naquilo que o manager e que o especialista falavam. O coach só estava dentro da caixinha dele e não queria saber daquilo ali que o manager e que o especialista traziam. Ele estava literalmente isolado na realidade dele, que naquele ano não seria possível ganhar, sem os jogadores antigos, sem a forma antiga dele trabalhar, ele não seria campeão, e ele não estava aberto a novas oportunidades. E o time continuou perdendo. Mesmo com a fórmula secreta, com os jogadores lá não tão gabaritados, mas os jogadores certos na posição certa, e com o especialista e o manda-chuva lá do clube organizados para fazer o negócio andar para frente, o coach não estava colaborando e o time continuava perdendo. O coach não seguia as regras, o coach, mesmo com treinamento, ele não atendia o que era pedido. O coach, com conversa, sem conversa, o cara simplesmente não escutava, não fazia o que era para ser feito. E aí, o que aconteceu? O Brad Pitt demitiu o coach. Demitiu o coach e ele mesmo, com o especialista, teve uma conversa com a equipe. Com a equipe, não só dos jogadores, mas a equipe técnica, o fisioterapeuta, todo mundo, num consenso só, eles se reuniram e, em conjunto, eles decidiram que naquele ano ali, mesmo que eles não ganhassem, tá? Eles buscariam da melhor forma, da melhor técnica, uma maneira de vencer. Se eles não vencessem, o trabalho de cada um deles ali teria sido jogado pelo ralo e acabaria a carreira tanto do Brad Pitt, que era o dono do estúdio, do clube, quanto do especialista, quanto de todo mundo. Então, a mentalidade deles, a partir daquele momento ali, virou a chavinha com um objetivo simplesmente de vencer. Pensando no nosso estúdio,
na educação física, etc. Cara, o nosso trabalho ele é em conjunto. O dono da academia ele precisa trabalhar junto com o dono dos alunos, que é o treinador, por exemplo, e precisa trabalhar com formas de revolucionar cada vez mais as ferramentas que ele tem para, número um, trazer mais resultado, ou seja, para a academia isso é trazer mais alunos, trazer mais resultado, dois, para os alunos é melhor composição corporal, perda de gordura, ganho de massa. Aplicar resultado nos alunos. Se o especialista não entrega dados, não entrega fórmulas para melhorar os resultados tanto da academia quanto do aluno, esse especialista ele tem que sair, tem que trocar. Se o treinador continua motivado, não independente do treinamento, ele não assiste ou ele não participa, ou ele não busca melhorar, entregar o melhor dele, esse treinador tem que ser trocado. Se todo mundo dá o seu melhor, especialista, treinador, aluno, mas o manager ele não traz o café para casa, se ele não faz a faxina, se ele não paga a conta de luz, se ele não entrega o pagamento no dia certo, cara, esse manager tem que sair. É um trabalho em equipe, beleza? E aí, no jogo do personal training, como é que funciona isso? No jogo do nosso estúdio. Nosso estúdio é nós todos, os treinadores do nosso estúdio, o administrador do nosso estúdio e os técnicos por trás dos novos produtos do nosso estúdio trabalhando juntos, né? O mês passado, o Jota reinventou o Running Club, está sendo um sucesso. E o Jota assumiu o papel de especialista ali e terças e quintas ele está dando aula de corrida. Revolucionou o Running Club, vamos ver aí a perspectiva do verão. Já não só revolucionou o Running Club, como trouxe novos alunos, né? O marido da Aninha, que estava parado, resolveu correr junto com a Aninha, um casal que treina junto, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu assumo o papel de administrador, de treinador e de especialista. Eu o tempo todo tenho que estar me virando nos 30 aí para desenvolver nossas novas formas de trazer alunos. Os alunos não vêm, a gente já aprendi aqui que o aluno não vem sozinho. Ele tem que ser guiado até o nosso estúdio e ser ensinado a pagar a nossa mensalidade. Fora isso, ele não vem, né? E o treinador, o papel do treinador é justamente esse, ó, oferecer um serviço de qualidade, um serviço de motivação, um serviço que precifica pela qualidade e não pela quantidade. Ele é um treinador acolhedor, empático, né? Que oferece ali todas as nossas forças e oportunidades claramente para o nosso aluno, né? E aí, com novos dados ali, botando em prática tudo que eles trabalharam ali, eles conseguiram pegar jogadores novos, jogadores de baixo custo, que apresentaram muito resultado e foram campeões. Cara, qual que é o nosso papel aqui? O nosso papel é de treinador, né? Isso é um treinamento para vocês, que são os treinadores. Eu quero que vocês sejam os próximos Mourinho aí o que o Mourinho é do futebol, eu quero que vocês sejam da musculação, do emagrecimento, da corrida, daquilo que vocês quiserem ser, cara. Tem aí os caras que são referência aí, ó, o Scolari, que na Copa não escalou o Romário, que foi campeão mesmo assim. Tem o treinador do Phelps, tem o treinador do Usain Bolt. E vocês têm que ver quem vocês não querem ser. Acima daquilo que vocês querem ser, vocês têm que entender o que vocês não querem ser, né? Pô, é, é importante ter essa visão, né? Essa perspectiva. Daqui a 5 anos, onde é que você quer estar? Você quer continuar sendo essa pessoa que você é hoje? Você pensa em ser uma pessoa melhor, né? Ou profissionalmente, qual patamar você quer estar? Para você é,
eu acredito sempre da seguinte maneira, cara. Eu, para eu cobrar dos meus alunos de particulares R$ 200 por hora, eu tenho que entregar para eles R$ 500 por hora. Ele tem que entender que ele está recebendo, que está sendo lucrativa a minha relação para com ele. Porque se for prejudicial, ele vai cancelar, certo? Então tem que ser lucrativa. Ele me paga 200, eu tenho que entregar 500. Ele paga 500, eu tenho que entregar 1.000 para ele. Porque ele tem que perceber ao final da aula que ele saiu melhor daquela aula, que ele está tendo lucro com aquilo. Da mesma forma, quando você paga o cara para lavar sua louça, ou você paga o cara para cortar sua grama. Se no final do dia a grama não tiver bem cortada e aquele R$ 100 que ele cobrou ali para você não tiver valido a pena, você não vai chamar ele de volta. Se você paga uma faxineira e a faxineira não arruma a tua casa da forma como você acha que tem que arrumar, você não vai chamar ela de volta. Então, o aluno é a mesma coisa. Você recebe o aluno não recebe o tratamento que ele acha que deveria, ele não vai te chamar de volta. Pode até te chamar 2 vezes, pode chamar 3 vezes, mas na quarta ele não vai chamar. Por que o aluno paga R$ 100 na Smart? Porque ele fala, mas é R$ 100, né? Pô, tudo bem. É esse o aluno, é esse o personal que você quer ser? Que você entrega um atendimento ruim e o aluno fala, tudo bem, é R$ 20 que eu pago para ele. Cara, eu acho que não é o caminho. Eu, de coração, não acho que é o caminho. Se for, por favor, me avise. Me avise que é isso. Que realmente não é algo que eu acredito. Entrando na nossa cultura organizacional. A nossa missão é gerar impacto real e significativo na vida dos nossos alunos, através de soluções fitness e uma experiência de treinos extraordinários. A gente existe para ensinar, motivar e superar as expectativas dos nossos alunos. E a gente entrega resultados desejados e merecidos com uma abordagem personalizada e acolhedora. Nossa visão. Nós somos a rede, a visão é o que a gente vai ser no futuro, daqui a 5 a 10 anos, tá? Nós somos a rede de estúdios de personal que mais cresce, se aprofunda no nosso próprio nicho e treina e qualifica personagens trainers profissionais e de excelência. Eu entendo que existem personagens que não são profissionais e existem personagens que são profissionais e de excelência. Nós, aqui no TTC, só trabalhamos com personal trainer profissional e de excelência. E a nossa organização é referência no treinamento personalizado. A gente oferece treinos extraordinários e que geram resultado verdadeiro e duradouro nas vidas dos nossos alunos. Os nossos valores. Embasamento científico. Então, tudo que a gente passa e fala tem base científica. Funcionalidade. Tudo que a gente passa e prescreve tem função, tem razão de existir. Segurança e eficácia são os pilares que sustentam a nossa marca, TTC Concept. Acreditamos na importância de basear toda a nossa prática em evidências científicas sólidas, garantindo que cada orientação e prescrição de exercício sejam fundamentados em conhecimento fidedigno. Além disso, a funcionalidade é um aspecto essencial do treinamento, buscando exercícios que sejam práticos e aplicáveis nas atividades diárias. E a segurança dos nossos alunos é prioridade máxima e inegociável. Sempre prescrevemos exercícios levando em consideração a saúde, as limitações individuais e garantindo que o treinamento seja realizado com segurança e minimizando o risco de lesão. Por fim, a eficácia é fundamental, porque é através dela que está relacionada com o resultado. Nossos métodos são projetados para produzir resultados reais e mensuráveis, proporcionando aos alunos o melhor retorno sobre seus esforços. E dessa forma a gente vai sempre agir assim. Dessa forma a gente vai sempre agir assim, priorizando a segurança, despertando o melhor dentro de si, trabalhando com motivação, com alegria, com zelo,
cuidando realmente do nosso trabalho e do nosso aluno. A gente coopera e soluciona problemas e obstáculos. Nós superamos a expectativa, é aquilo que eu falei. Se o meu aluno me paga 100, eu tenho que entregar para ele 300. Se o meu aluno me paga 500, eu tenho que entregar para ele 1.000, porque o aluno ele vai ter que entender que aquela relação que ele tem é lucrativa. Nós buscamos aprender diariamente e constantemente. A gente aprende para o bem, levando como exemplo. A gente aprende para o negativo, que é aprendendo aquilo que a gente não quer ser. Né? São duas vertentes básicas. Nós somos organizados e proativos, né? Nós organizamos o estúdio quando necessário, a gente limpa alguma coisa quando surge a necessidade. Então, isso é importantíssimo. Proatividade é executar a tarefa antes mesmo de alguém pedir para fazer. Simplicidade e eficácia é igual a eficiência. Então, a gente trabalha com o básico que funciona, né? Tanto na prescrição quanto na tratativa, tudo. É o básico que funciona, sem inventar a roda, sem inventar estripulia. E a autorresponsabilidade pelo sucesso. Eu, desde sempre, assumi a responsabilidade pelo meu sucesso e pelo caminho que eu trilhei. O resultado que eu obtive é 100% minha responsabilidade. Então, assim, se eu cheguei num buraco, é porque eu trabalhei eu cavei esse buraco. Se eu cheguei no alto da montanha, é porque eu escalei essa montanha com muita garra e determinação. Então, a autorresponsabilidade pelo sucesso é fundamental para a vida. E é isso que eu espero também de vocês. Bom, é importante que essas quatro etapas aqui da cultura organizacional, elas estejam na essência de cada um de vocês para a gente compor realmente essa equipe de estrelas que eu coloquei aqui como exemplo, né? Quando a gente cria uma cultura forte, a empresa se torna mais forte. Então, nossa missão, a nossa visão e os nossos valores são fundamentais para que a nossa empresa ela continue progredindo, para ela continue sobrevivendo. E essas 8 etapas aqui para a gente se comportar são as 8 etapas fundamentais para um profissional de sucesso. Beleza? A gente supera a expectativa, a gente trabalha com segurança, a gente desperta o melhor dentro de nós, a gente coopera, a gente soluciona problemas, a gente aprende constantemente, a gente trabalha com o simples que funciona, denotando eficiência, e a gente tem autorresponsabilidade pelo sucesso. Cara, esse é o top para a gente se desenvolver e no espectro aí de 5 anos, de 10 anos, se tornar referência em qualquer ramo que a gente determinar para a nossa vida. Beleza? Entregando muito resultado e sendo muito bem reconhecido por isso. Beleza? Estou muito feliz de ter tido a atenção de vocês. Obrigado por esse tempo. E em breve a gente vai falar sobre as próximas diretrizes de conduta da empresa. Forte abraço. Qualquer dúvida, colocação de nível superior, opinião, correção, me procurem que a gente está sempre aberto a trocar ideia. Forte abraço.